Então, meus amigos, dando as boas-vindas para todo mundo, nós vamos retomando o nosso estudo sobre a mediunidade, aproveitando o material da Federação Espírita Brasileira. Estamos na apostila número 1 e daremos prosseguimento ao que estávamos vendo na segunda-feira anterior. Então, hoje, 19 de agosto, eu vou então pedir para a Luciana cantar 2 músicas agora. No início da reunião, eu faço depois uma breve oração e vamos direto ao estudo, tá bem? Então, Luciana, por favor, e muito obrigado. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus, nosso Senhor. Põe um sorriso em cada dor e ajuda o seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração, somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Se quiseres sentir a paz dentro de ti, escuta, meu irmão. Faz em silêncio, espera que volte a primavera na força da oração. Transforma teu soluço em risos de esperança num amanhã que vem. Depois da tempestade, surge sempre a bonança, agora ou mais além. Em tua longa estrada, só tu tens o poder de transformar espinhos em flores perfumadas, que ao sol da confiança enfeitem teus caminhos. Olhando ao redor, verás que almas tristes te pedirão. Tua tristeza esquece, sorri, ampare, aquece. Seja o irmão quem for, sofrendo chuva e vento, trigo doura o campo, sem falar de tua dor. E quando a nuvem passa, a terra generosa desabotou em flor. Imita a natureza que se desfaz em luz até o entardecer. E quando a noite chega, no céu acendem estrelas até o amanhecer. Que assim seja. Luciana, muito obrigado. Então, meus amigos, nós vamos buscando
a nossa oração de uma maneira um pouquinho mais formal, apesar do clima tão generoso que as músicas nos trazem, que nós possamos nos lembrar de Jesus, o meigo rabi da Galileia, o príncipe da paz, o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, o Alfa e o Ômega, o caminho, a verdade e a vida. Para que Ele nos abençoe, nos inspire, mas não apenas a nós aqui do nosso grupo de estudo da mediunidade, mas, claro, o mundo inteiro, todas as famílias, bilhões de pessoas distribuídas nos 5 continentes, em 200 países, tanto quanto aqueles que estão no mundo espiritual, em grande parte vivendo ainda dificuldades imensas nas zonas escuras das regiões das trevas, dos umbrais e das zonas abissais. Que pensemos na imensa família da humanidade terrestre, com o mesmo carinho, o mesmo apreço, o mesmo amor por todos eles. Hoje, crianças ou jovens, adultos e idosos, distribuídos mundo afora, cada um buscando, de maneira consciente ou não, o seu progresso, a sua evolução, a busca pelas virtudes do espírito imortal, que serão os aspectos que abrirão as portas ao reino de Deus, do seu amor e da sua justiça, para cada uma das ovelhas do grande rebanho na terra. Agradecemos a todos aqueles espíritos queridos, Eurípides, Bezerra e tantos outros que possam estar nos envolvendo agora durante todo o estudo, mas ao mesmo tempo recolhendo fluidos do fluido vital, moléculas sadias, vibrações de paz, de amor, de concórdia e de fé, para eles levarem aos lugares onde nossos irmãos estão vivendo as maiores dificuldades nos tempos que correm. Muito obrigado por tudo que possam fazer para todos eles ao redor da Terra. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós vamos buscando agora a apostila, como de costume, não é? De tal maneira que, como vocês devem lembrar, na semana anterior nós começamos, no módulo 3, o tema número 5, cujo título é Desobsessão, Recursos Espíritas. Porque vocês lembram também, nós vínhamos tratando da questão da obsessão, que tem a ver, sobretudo, com a influência persistente e muito negativa da parte de espíritos desencarnados em relação aos encarnados, vamos dizer, no mundo inteiro, porque este é um fenômeno muito antigo e ele é até hoje universal, acontecendo nas famílias, nas instituições, nas comunidades,
em todo tipo de expressão da vida humana, por causa da natureza do nosso mundo, que é de expiações e de provas, e da nossa humanidade, que é uma humanidade ainda muito imperfeita e, por isso, muito sujeita aos erros, aos equívocos. Estamos na página 205, de tal maneira que nós, espíritas, talvez sejamos aqueles que tenhamos mais facilidade para verificar esse tema de perto, para que nós saibamos como que proceder diante destas questões, que, como alguém já nos disse, é o maior flagelo da humanidade. Todo o sofrimento, sofrimento de qualquer natureza, de qualquer espécie, tem, vamos dizer, por trás, espíritos desencarnados desejando o prejuízo de pessoas, famílias, instituições, países inteiros e, por assim dizer, para espíritos obsessores de uma certa natureza, eles desejam, lá nas profundezas da Terra, a destruição deste mundo. Pode parecer uma questão mais grave, mais sensível, mas a experiência no âmbito da mediunidade tem nos mostrado dia a dia estas intenções. Então, todo estudo sobre essa temática é válido, é necessário, é oportuno e é de consequências benéficas para todo mundo envolvido nisso. Claro que nós estamos começando a ter bases para lidar com essas coisas que são do que o Espiritismo nos tem trazido. Mas esse é um trabalho que vai nos ocupar por muito tempo. Então, hoje, nós vamos nos deter no estudo deste que é o tema número 5, na página 205. Então, vamos lá. Recursos espíritas. Independentemente da gravidade apresentada, a desobsessão é tarefa que demanda esforço, pois envolve a libertação espiritual dos envolvidos, o obsessor e o obsidiado. Muitas vezes é algo, vamos dizer, mais individual, da parte de um ou dois espíritos relacionados a uma determinada pessoa encarnada. Mas existem questões que são obsessões coletivas, carecendo, portanto, de uma ajuda muito mais complexa, dinâmica, para que aquele contexto seja tornado livre daquele processo a partir de todo um núcleo de obsessores contumazes desejando a morte, a doença, o sofrimento, o prejuízo. E tudo isto a espiritualidade superior, óbvio, conhece muito bem, e ela também requer que nós estudemos estas coisas para que as equipes mediúnicas onde nós estivermos, elas possam se familiarizar com essas questões e ajudar na desobsessão, livrando pessoas e grupos desse tipo de prejuízo. Então, sigamos pensando juntos. Erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana. Então, vocês imaginem um determinado doente
alguém com transtorno mental, seja ele qual for, mas de uma certa gravidade. A família inteira adoece por causa das necessidades de alguém que faça parte dela, mesmo que seja uma doença orgânica, acontecendo com uma criança, um homem, uma mulher, um idoso dentro de casa, depois de peregrinações a um hospital, uma clínica, centro cirúrgico, quimioterapia e etc., a família inteira, de certo modo, sofre também as consequências disso. Então, fora outras questões mais amplas, que têm a ver, por exemplo, com as guerras. Isto sempre foi assim. Só que nas guerras recentes ou atuais é que nós podemos imaginar todo um cenário de uma perseguição coletiva da parte de espíritos trevosos ou abissais, ou ambos, desejando a violência e a morte. E eles se locupletando desses fatos trágicos, porque quando as pessoas morrem de maneira trágica, eles se tornam mais nutridos pelo sangue derramado, se tornam mais poderosos e vão mais adiante, reforçando com a potência mental que possuem aquilo que acarreta uma série de prejuízos, vamos dizer, para a humanidade. Então, essa é uma ciência. A desobsessão é uma ciência ligada à ciência da mediunidade. A ciência espírita, lembram? É a ciência da mediunidade. Então, tudo isso é muito importante. Então, vejamos. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. Nós chegamos a ver esse início na segunda-feira anterior, mas pela importância dele e do segmento, nós voltamos para retomarmos desde o início. Através dela, desaparecem doenças fantasmas, não apenas fantasmas, doenças variadas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo com desapego e compreensão. A reunião mediúnica séria, como dizia Kardec, é uma escola de vida, é uma escola, sempre fora, para todo mundo que dela participa, porque nós aprendemos nelas, reuniões mediúnicas, as raízes do sofrimento. E conhecendo as raízes, vem a prevenção, a medicina preventiva, com o conhecimento espírita de uma boa qualidade. Pensemos nisso. Item 1, recursos desobsessivos espíritas. As ações desobsessivas variam de acordo com os tipos e graus da obsessão. Lembram o que nós já vimos? Allan Kardec, Livro dos Médiuns, obsessão simples, fascinação e subjugação.
E nós vimos também uma outra maneira de enxergar obsessões simples e obsessões complexas. E nós enxergamos estas coisas no dia a dia das reuniões mediúnicas. E tudo isso é ensinamento para nós, para quem estiver junto, desde que, claro, se predisponha a valorizar os seus conteúdos e a aprenderem sobre todos eles. Muito bem. Nas obsessões simples, basta a mudança de modo de pensar do obsidiado. É provar ao espírito que não está iludido por ele e que não lhe será possível enganar. Ou enganar mais, além do que já enganou, por um período mais curto, vamos dizer. Depois, cansar a sua paciência, mostrando-se mais paciente que ele. Então, isso que nós estamos vendo é bem de obsessões simples. Mas, na maioria das vezes, o que nós lidamos na seara mediúnica são as obsessões mais complexas. Pois bem, nos graus mais avançados, é necessário, muitas vezes, associar recursos espíritas com a atenção de profissionais da área médica e ou psicológica. Por quê? Porque o corpo também adoece. A mente se torna transtornada. E aí, apesar de um valor extraordinário destas reuniões mediúnicas, que às vezes são suficientes para toda uma melhora clínica de cada caso, durante um tempo, pelo menos, ou pela vida inteira, dependendo do tipo de enfermidade, do tipo de transtorno, o profissional de saúde vai precisar estar colaborando por anos ou por toda a existência de um determinado paciente. Tudo depende da complexidade do processo obsessivo, da intensidade da ação maléfica dos espíritos que estão atuando contra a saúde do indivíduo. Mas tudo também depende das condições da equipe mediúnica de fazer frente ao que está como que causando os prejuízos que levam a um transtorno físico, biológico, clínico ou de natureza mental. Por isso, a ideia de ciência é como a ciência médica. Qualquer especialista, ele precisa se preparar, tanto do ponto de vista dos conteúdos teóricos daquela especialidade, como também das vivências da prática clínica na mesma especialidade. Senão, ele não avança e, não avançando, o resultado do seu trabalho pode deixar a desejar. É a mesma ideia da reunião mediúnica. Não é qualquer grupo, seja quanto aos encarnados, seja também quanto aos desencarnados, que pode ajudar a que aquele processo mais abrangente, mais grave, ele seja interrompido e seja anulado, deixe de existir. E a pessoa, claro, com isto, voltaria às suas condições de saúde mental e ou de saúde física, clínica, e assim por diante. Pensemos nisso. Pois bem, nos graus mais avançados é necessário, muitas vezes, os tais recursos da área da psicologia, da enfermagem, da medicina. Em qualquer situação, a oração, o passe, o estudo, o trabalho no bem, entre outros, são recursos de inestimável valor.
E aí vocês vejam como que, dentro de uma visão espiritista destas questões, desses itens, os espíritas podem ajudar mais do que aqueles que desconheçam as propriedades bacanas, úteis, destes itens que o texto acabou de lembrar para nós. Por isso que nós precisamos nos preparar para irmos ajudando em todo tipo de contexto, uma vez sermos solicitados. Muito bem, a página seguinte. Para a desobsessão alcançar êxito, esclarece Kardec, o codificador, é preciso ter em mente que a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. A causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Neste contexto, faz-se necessário fortificar moralmente o espírito encarnado, portanto, ou obsediado, e o desencarnado, o obsessor. Mas aqui ele está abordando questões simples de um espírito para com um determinado encarnado. Mas hoje em dia, naquela época também eram assim, mas não se conhecia o que se conhece hoje, de tal maneira que na atualidade as questões são muito mais complexas. E, portanto, exigindo das equipes um estudo mais aprofundado e uma prática, uma vivência nessa área que seja aquela que progressivamente seja capaz de anular os efeitos das obsessões, sobretudo as complexas. Sigamos. Daí a necessidade do obsidiado trabalhar pela sua própria melhoria. Por isso que o atendimento fraterno, o acolhimento fraterno, o diálogo dos pacientes, dos familiares dos pacientes, as orientações recebidas por aqueles que trabalham nestes ambientes, eles devem, como que, receber as orientações. Porque uma boa parte dos que procuram a casa espírita não tem noções de quase nada disso. E essas noções precisam ser oferecidas aos pacientes ou aos seus familiares, sejam eles crianças, jovens, adultos ou idosos. Todos. Porque, do contrário, se o trabalho de desobsessão é feito isoladamente, há um benefício óbvio, mas se não houver o oferecimento para que as pessoas conheçam o Evangelho de Jesus, se utilizem dos mecanismos, inclusive da prevenção, amanhã ou depois, se os primeiros espíritos foram acolhidos e levados para um lugar melhor, outros virão, porque as pessoas, se não mudarem, elas continuarão atraindo inimigos da vida no mundo espiritual. Muitas vezes inimigos de vidas muito antigas, de vidas anteriores, que podem, como que, surgir quando eles identificam os seus inimigos do passado em novas reencarnações. E aí o processo obsessivo vai ser retomado. Por isso que a educação dos sentimentos, a reforma íntima, a busca pelas virtudes que substituam os vícios morais
é fundamental. Do contrário, problemas se repetirão até que esta mudança aconteça. Pensemos nisso. Pois bem, o auxílio destes se torna indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e possessão, que são formas graves de subjugação. Porque então o paciente muitas vezes perde a vontade e o livre-arbítrio. E aí ele então se torna completamente prisioneiro nas mãos, eu diria melhor, nas mentes subjugadoras da parte destes espíritos contrários ao bem-estar dos seus perseguidos. Item 1.1, a prece. Allan Kardec aborda a temática da prece como recurso terapêutico na desobsessão. E eu poderia ampliar recurso terapêutico e preventivo. Por isso que não é apenas a prece uma sugestão para tratar a obsessão que está em curso, mas também para a prevenção de novos processos semelhantes. Não faz sentido? A prece é um meio eficiente para curar o obsediado. A prece é um poderoso socorro em tudo. Mas crede que não basta murmurar algumas palavras decoradas para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. É preciso, pois, que o obsediado faça, por sua vez, o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os espíritos maus, que são os vícios morais. O egoísmo, o orgulho e a vaidade. A chamada tríade devastadora. Mas, além disto, a indiferença. Ao mesmo tempo, a crítica contumaz, o julgamento quanto às outras pessoas. Então, são muitas as questões que nós temos que cuidar, porque são esses elementos que são as brechas para as pessoas adoecerem da obsessão. E nisso, muitas vezes, também adoecerem de doenças e transtornos. Pois bem, é salutar o hábito diário de orar, independentemente da existência de processo obsessivo, pois, pela prece, o homem atrai o concurso dos espíritos bons, que vêm sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto se deste se afastou. A prece pode ser realizada a sós ou em grupo, em qualquer lugar e horário, em silêncio ou em voz alta, conforme as circunstâncias. Os bons espíritos aconselham estabelecer um dia e horário para a prece em família, nas reuniões conhecidas como culto do Evangelho no lar. Sobre isto, Emmanuel. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio.
A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. A reunião do Evangelho no lar deve ser assinalada pela simplicidade, assim delineada. De A a E. São 5 itens de sugestões. Leitura de uma página de um livro de mensagens, fonte viva, vinha de luz, pão nosso, caminho, verdade e vida, e ceifa de luz, que foi publicado pela FEB depois da apostila que estamos examinando, visando a harmonização e sintonia de todos. São páginas memoráveis para as nossas reflexões sobre a vida no planeta e no universo. Essas mensagens são uma escola, uma terapêutica para qualquer um de nós. Todos os aspectos ligados a Jesus de Nazaré e aos apóstolos foram estudados nesses livros que estão à nossa disposição exatamente por Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Depois, a prece inicial, leitura e comentários de um Evangelho segundo o Espiritismo ou de uma página evangélica com a participação de todos os presentes. O estudo poderá ser enriquecido com histórias ou narrativas de fatos reais vinculados ao assunto. E poderão ser feitas vibrações pelos familiares, amigos, enfermos e outros. Eventualmente, até o passe, se nesta família existe alguém familiarizado com o trabalho do passe. Seja ocasionalmente, se algum integrante estiver, vamos dizer, combalido, estiver adoentado ou não se sentindo muito bem, ou como vamos dizer, um hábito para aquele grupo familiar, desde que, volto a repetir, seja alguém como que familiarizado com isso. E, por último, uma prece final. Emmanuel recomenda a continuidade da reunião a fim de que se estabeleça permanente assistência dos benfeitores espirituais, que passam semanalmente a visitar o lar de quem ora em família. Escolhe alguns minutos por semana e reúne-te com os laços domésticos que te possam acompanhar no cultivo da lição de Jesus, que é o mais importante. Quando seja possível, na mesma noite, tarde, manhã, a hora do dia, pouco importa. E no mesmo horário, faze o teu círculo íntimo de meditação e de estudo, aproveitando o ensejo. Item 1.2, aprimoramento íntimo. A prevenção e cura de enfermidades espirituais e orgânicas exige renovação do panorama mental em que a criatura humana se compraz. Para tanto, é preciso trabalhar a própria vontade, a fim de colher bons resultados. Aliada à prece, a vontade é força consciente que impulsiona o espírito para a sua transformação íntima, liberando-o das faixas de influências negativas. Para o espírito Emmanuel, a vontade assemelha-se à gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a
por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto, dentro das condições prévias, rudimentares, dentro da evolução do espírito humano, do instinto à razão. Uma só coisa, no entanto, é fundamental: aprendamos a conhecer-nos e conheceremos os outros. Retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora se nos revelará sempre por maravilha de Deus. Portanto, a tríade devastadora, ela é preciso tornar-se conhecida. Orgulho, egoísmo e vaidade. Conhecer para a mudança, a transformação, o desvencilhamento destas que são caminhos tristes para o sofrimento, a doença e a dor. E ele diz, não se trata de realização incompleta, ocasional ou de fácil empreendimento. É preciso perseverar com firmeza, transformando a vontade em aliada disciplinadora da vida. Nunca pensarmos que não precisaríamos disso se não temos uma enfermidade ou sintomas desagradáveis que poderiam ser ligados a um processo obsessivo qualquer. É preciso trabalhar esses apontamentos independentemente. Quantas pessoas são saudáveis fisicamente e são pessoas com grandes dificuldades no dia a dia, nos relacionamentos, na família, no trabalho, e são espíritas e são médiuns. Então, todo o cuidado, porque às vezes não há doença física, não há transtorno mental mais acentuado. Mas, quando estas coisas surgem, elas podem surgir avassaladoras, já não dando tempo para nenhuma providência de mudança das condições mentais, espirituais, afetivas e emocionais do indivíduo. Poderíamos dizer de um outro modo, não nos iludamos. A hora boa é agora. Porque agora é que temos a ciência espírita, um conhecimento um pouquinho melhor do Evangelho de Jesus. E são estas duas bases que nos permitem a consciência e a transformação. É através das ideias, das palavras e, sobretudo, das ações que formamos nossa atmosfera particular, capaz de nos identificar perante nossos companheiros de jornada. O aprimoramento íntimo é obra de autoeducação, reclamando, entre outros recursos, o tempo e a virtude da perseverança. Portanto, nada de mau humor, nada de irritabilidade, nada de críticas contumazes, julgamentos quanto a quem quer que seja. Então, nós precisamos sanear as nossas mentes. E eu gostaria de lembrar um fato curioso, não é? É muito comum em médiuns manifestações, às vezes, brandas, às vezes, sérias ou intensas, de bipolaridade.
por causa da alternância de humor, que as antenas do psiquismo do médium facilitam, e isso causa prejuízos para o próprio, a própria e para quem quer que viva a seu lado. Pensemos nisso. Item 1.3, o passe e a água magnetizada. Duas ferramentas importantíssimas. Por isso também, mas não só, a sugestão no início que todos tivessem um copo, pelo menos, ou uma garrafa com água. É também um mecanismo espírita de ajuda para qualquer médium e para o bem-estar dos familiares, colegas e amigos que possam usufruir da mesma. Pois bem, o obsidiado encontra-se envolvido em fluidos negativos provenientes do obsessor, que lhe perturbam a harmonia interior. É necessário substituir tais energias deletérias que impregnam o perispírito, e aí ninguém vê. E o corpo físico do enfermo encarnado, fluidos estes que também ninguém vê, pela transfusão de elementos reparadores fornecidos pela prece, pelo passe e pela água fluidificada. O passe, atividade usual na casa espírita, é energia de natureza magnético-espiritual, humano-espiritual, que apresenta significativo valor terapêutico. Elucida Kardec a respeito. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso. Outro dia nós estudávamos isso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. É desse fluido que importa desembaraçá-lo, mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade. É preciso que se expulse o fluido mau através do passe dispersivo, sobretudo, no primeiro momento do passe. É preciso que se expulse o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Esta é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso, acima de tudo, que se atue sobre o ser inteligente, que é o espírito, ao qual se possa falar com autoridade, que só existe onde há superioridade moral e estudo e evangelho. Quanto maior for esta, tanto maior será igualmente a autoridade. Por isso que a presença de espíritos bondosos, amorosos, cultos, inteligentes sobre estas ciências se faz absolutamente fundamental para que as reuniões mediúnicas, o trabalho do evangelho no lar, do passe, da água, tudo tenha um proveito maior. E um resultado que é o resultado esperado. Pois bem, o atendimento espiritual pelo passe é amplificado pela assistência de espíritos elevados, conforme o seguinte relato de André Luiz, ao observar uma sessão de passes ocorrida em determinada casa espírita que visitou. Então, quando se fala aqui do passe e da água fluidificada, deve-se lembrar que isto é para ser obtido nas instituições espíritas, nos centros espíritas, seja
na reunião do trabalho público doutrinário após a palestra de instrução, seja, quando for o caso, em reuniões de fluidoterapia espírita, e a água magnetizada sempre fará parte delas, mas no centro espírita, para uma garantia do preparo devido da equipe que vai disponibilizar para nós o seu melhor. André Luiz, o trabalho era atendido por 6 entidades, envoltas em túnicas muito alvas, claras, brancas, como enfermeiros vigilantes. Falavam raramente e operavam com intensidade. Todas as pessoas vindas ao recinto recebiam-lhes o toque salutar e, depois de atenderem aos encarnados, ministravam socorro eficiente às entidades infelizes do nosso plano, o plano espiritual, principalmente as que se constituíam em séquito familiar dos nossos amigos da crosta. Vamos mais adiante um pouquinho. O passe é revigoramento de energias transfundidas em nível perispiritual que se reflete na organização física com evidentes benefícios orgânicos. Não só o encarnado é beneficiado pelo passe, mas também os desencarnados necessitados, em geral, e o obsessor em particular. É fundamental, contudo, que o enfermo encarnado, num exercício de fé raciocinada, se integre, confiante, à assistência a que se submete. Ele não pode ir para tomar passe, para receber o passe, seja ele o passe quando a pessoa não tem nenhum problema maior, seja quando ela busca o passe como um recurso terapêutico. Ela não pode ficar desatenta, distraída, ela não pode estar sentadinha à frente do magnetizador, do médium passista, e não estar em oração, estar pensando nos problemas do trabalho, estar pensando na lista de compras da ida ao supermercado na manhã do dia seguinte. A pessoa tem que estar concentrada e, ao mesmo tempo, receptiva para a melhor assimilação dos conteúdos, como eu digo, humano-espirituais. Humano do médium encarnado, passista, espirituais, tanto do médium, que também é espírito, como dos desencarnados, que lá estão, obviamente, para o devido auxílio. Pois bem, sigamos. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que o valorizam. Nos preparando para finalizarmos a leitura da apostila de hoje. A água magnetizada ou fluidificada é também veículo eficaz de fluidos medicamentosos que, ao serem absorvidos pelo perispírito,
são transferidos ao corpo, balsamizando-os. André Luiz faz referência a esse importante recurso terapêutico quando descreve a ação de Clementino, elevado orientador espiritual, no processo de magnetização da água. Com efeito, mal acabávamos de ouvir o apontamento, Clementino se abeirou do vaso e, de pensamento em prece, aos poucos, se nos revelou coroado de luz. Daí a instantes, de sua destra, espalmada sobre o jarro, partículas radiosas eram projetadas sobre o líquido cristalino que as absorvia de maneira total. Por intermédio da água fluidificada, continuou Aulus, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Um dia, desobsessão e fluidoterapia farão parte integrante da medicina convencional, acadêmica, e será prática no mundo inteiro. É questão de mais algumas décadas, porque a medicina vem se tornando progressivamente como que vinculada, afeita à espiritualidade. Mas esse é assunto para um outro dia, quem sabe. Precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico, lembrando do corpo físico como um verdadeiro mata-borrão da alma e do perispírito, portanto, que somente a intervenção magnética consegue aliviar, até que os interessados se disponham à própria cura. Então, com isto, nós chegamos ao fim da página 209 e na semana que vem, dia 26, última segunda-feira de agosto, nós vamos ver os demais itens que o capítulo nos oferece para o tratamento das obsessões. Então, meus amigos, vamos voltando a nos ver na reunião, nas telinhas pessoais do Zoom, e aí nós podemos usar uns minutinhos que ainda temos para questões que vocês queiram trazer. Claro que questões ligadas aos temas de hoje e, se possível, questões que possam ser úteis a todos os presentes, evitando-se aspectos mais pessoais. Boa noite, Combinado? doutor Sérgio. Boa noite, doutor Sérgio. Carlos Gomes. Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, Carlos. Ok. Doutor Sérgio, a minha dúvida é o seguinte: eu trabalho num centro, né? Jesus no Lar, e na hora da aplicação do passo, os passos de lá, ele faz a dispersão também, né? Os movimentos com os braços, etc. E eu estava, às quartas-feiras, eu frequento um centro aqui próximo de casa, e eles me pediram também para auxiliar na aplicação do passe. Eu estou lá mais ou menos há um mês e meio, 2 meses. Só que lá, a ideia deles é fixar a mão, tá? Então, a pessoa fica, o encarnado fica, só para a mão sobre a pessoa, o paciente, né? E aí a espiritualidade faz todo o trabalho. E aí são duas correntes diferentes, né? O que é que o senhor explica isso aí? O que é que eu devo fazer? Porque um é movimento a mão, no outro eu tenho que ficar paradinho. Isso é cruel para mim. Olha, o que é cruel para você? Ficar parado? Não, não é isso, é porque às vezes eu posso me confundir, né? Às vezes eu me vejo na Entendi. quarta-feira movimentando e todo mundo lá, eu digo, "Eita, vamos chamar atenção já já, que a coordenadora de lá não Olha, quer que mexa, né?" Carlos, existem aspectos do passe
como aspectos gerais, que nós, aliás, vimos alguns deles hoje, não é? Procurando entender um pouquinho melhor do que se trata. Mas as instituições no movimento espírita no Brasil e no mundo, elas têm os seus dirigentes. E os seus dirigentes são um grupo heterogêneo de espíritas. Então, cada um teve o seu embasamento, o seu estudo, de tal maneira que foram como que escolhendo o que entenderam como sendo as maneiras mais simples de se aplicar o passe. E essas duas que você mencionou, elas são as duas válidas, não é? Então, eu também conheço inúmeros centros que optam de um modo e outros de outro. Então, o mais importante nem é tanto o movimento, mas é muito válido, desde Mesmer, desde os magnetizadores na França, desde Kardec, que haja movimentação, porque você só vai trabalhar melhor a dispersão, que é uma etapa inicial, com movimentação das mãos. Mas não é para ser nada assim exagerado, como eu também já vi, e já vi recentemente, que não há necessidade nenhuma, e, aliás, chega a gerar um cansaço para os médiuns. Então, movimentos de dispersão longitudinais ou transversais são perfeitamente válidos. Quer ver uma outra observação que tem a ver com essa diversidade? O sopro. O sopro magnético. Isto é recurso para a casa espírita, mas pouquíssimos grupos trabalham também com o sopro. Então, qualquer um vai encontrar variações. Agora, você tenta se adaptar. Se é para ficar paradinho, isso exige de você uma concentração maior, porque se as mãos não se mexem, o que vai ser a dinâmica do passe? A mente humana, a sua mente. E você vai imaginar, porque só imagina quem pensa, e quem imagina e quem pensa produz algo com as energias mentais. E você pode proceder a uma higienização sem que o movimento das mãos acompanhe. E o resultado será tão bom quanto, desde que você e qualquer médium faça devidamente a sua parte. Então, não se aborreça, não fique chateado por nada disso. Que bom que você teve oportunidade de conhecer em centros diferentes as duas maneiras. As duas são válidas, tá bem? Que você se adapte, isso é que é importante, e faça um bom trabalho. Combinado? Obrigado. De nada, Carlos. Então, gente, o que mais? Eu levantei a mão aqui, doutor Sérgio. Boa noite, Georgette. Eu queria falar, perguntar ao senhor, é uma questão que eu sempre tenho em relação, quando o senhor estava falando sobre não julgar o próximo, para a gente evitar, né, as obsessões. Mas existem certos aspectos da sociedade, se a gente não tivesse agente de mudanças que lutaram, como é que eu estou tentando colocar de uma forma assim, eu não consigo, especialmente nesse país onde a pedofilia é uma doença, onde o sex harassment é uma doença, é um país doente, eu não consigo deixar e só rezar. Infelizmente, eu
Eu tenho a minha, eu vou mais na atuação, e como médium, eu sei aonde isso me leva, e aí é rezar. O evangelho no lar tem que ser assim todos os dias, que é difícil. Então, às vezes, no autoconhecimento, eu fico na dúvida, sempre rezo muito para Deus, meu Deus, não me deixe cometer nenhuma injustiça, mas o fato de não agir enquanto você vê algo que está errado, essa passividade que às vezes eu acho que é mal entendida no espiritismo, que eu acho que tem que ter uma certa mudança, porque a gente não pode ser tão passivo assim, senão a gente estaria ainda, né, na época do Império Romano, onde a vida não valia nada. Mas eu queria que o senhor comentasse um pouco esse balance, né, entre aonde você toma uma atitude, aonde você age, pedindo Deus orientação, mas você não pode também só rezar, pedindo que Deus, sabendo que você pode fazer algo para impedir que algo, ou impedir que mais gente seja afetada. Não sei se você entendeu o meu transtorno, a minha agonia enquanto isso. Georgette, boa noite. Olha, eu acho que essa é uma questão importante. Uma coisa é a leitura, o estudo, uma coisa é a oração, uma coisa é a dedicação de cada um às atividades, por exemplo, na casa espírita. Mas nós não temos que viver a inércia. Nós temos que nos indignar, de certo modo, com tudo que você conhece nos Estados Unidos da América, no Brasil, em qualquer país do mundo. Porque esse é um mundo em que todos os países nós temos todo um atraso, uma estagnação moral e prejuízos para crianças e adultos no mundo todo. Então, tudo aquilo que você pudesse engajar, você e qualquer um de nós, e tem a ver com o que você queira ajudar numa mudança para melhor em qualquer dos inúmeros contextos da sociedade e da vida humana, você deve buscar. Você não pode, ninguém pode, em nome da passividade, em nome de uma esperança de que tudo venha dos céus para a terra, mudar toda a fisionomia ético-moral do planeta, isso não existe. Entende? Quem vê dessa forma não está enxergando, não é? É preciso realizar o bom combate. Ele é no mundo pessoal, íntimo, moral, mas ele também é no mundo exterior. E qualquer um pode ajudar muito a nível de governo, a nível de algo que seja capaz de mudar questões amplas da vida na sociedade, mudemos um pouquinho, mas fazendo tudo aquilo que a nossa percepção alcançar e a nossa motivação dar ensejo para que o mundo melhore naquilo que nos caberia contribuir. Então, não é para ficarmos aceitando tudo passivamente, pelo contrário. Então, Espiritismo nem Evangelho nos conclamam a passividade, e sim a luta. Sem armas, sem violência, não é isto. É uma luta pela cultura, pelo conhecimento, pelo trabalho generoso, pela caridade que se multiplique por escolhas nossas todos os dias. Obrigada. Mas tem como o senhor disse no início,
a falange dos espíritos que não querem que mude, né? Esse como médium, esses que a gente tem a oração para a gente se fortalecer, porque o ataque é imediato quando a gente está lutando, mas é para isso que a gente está aqui, né, doutor? Claro. E nós seremos cobrados pelo que nós não fizermos, Uhum. se tenhamos as condições de fazer. Nós vamos ser cobrados pelas nossas consciências e por aqueles que poderiam ter sido ajudados se nós tivéssemos empreendido esse trabalho. Então, nós não podemos ser passivos. Obrigada. De nada, Georgette. Bruna, Olá, doutor. boa noite. Boa noite. As minhas perguntas é, como é que nós conseguimos perceber se o nosso sofrimento é uma obsessão e se existe obsessão como processo crónico? Obsessão o quê? Crónica, por exemplo, a obsessão que se estende ao longo da nossa vida e como tratar uma obsessão, no caso, por exemplo, de uma obsessão complexa. Bruna, semana passada você perguntou algo sobre isto. E a ideia qual é? A ideia é de que os problemas médicos, habitualmente, quase uma regra, envolvem questões espirituais ou da vida atual, ou com mais razão em vidas anteriores, e envolvem espíritos que podem estar vinculados a nós conscientemente, desejando algum prejuízo para nós, ou apenas pesando na economia espiritual da nossa vida. Daí, doença é sinônimo de desobsessão, como regra. Mas nós estamos na medicina ainda muito longe disso. Mas para quem conhece, quem tem um pouquinho de ideia dessas questões espirituais, uma vez doente, deve buscar ajuda, sobretudo na casa espírita, pelo atendimento fraterno, e se a casa for habilitada, preparada, ela vai ajudar. E a outra questão, a cronicidade. Existem processos obsessivos seculares ou milenares que comportaria N reencarnações. Por isso que a casa espírita deve se preparar para lidar em ajuda ao próximo com grupos de médiuns, reuniões mediúnicas que sejam preparadas para lidar com coisas que até hoje nunca foram. Não é? Nós não temos que separar. Claro que a medicina está aí avançando sempre, mas sempre que possível deve-se procurar a instituição espírita própria para uma ajuda espiritual, pelo menos concomitante ao tratamento médico convencional. Mas pode haver problema espiritual sem haver problema físico, certo? Pode ainda, mas o problema vai acontecer depois. Se o paciente não mudar a sua condição mental a ponto de não permitir mais a sintonia mental com espíritos obsessores, ele vai precisar de ajuda amanhã ou depois. O ideal é que ele não precise adoecer para que ele busque ajuda. Que ele vá trabalhando com uma espécie de uma medicina preventiva espírita, com o Evangelho e as lições de Jesus. Mas, na dúvida, busquemos a casa espírita e as coisas vão melhorar. Busquemos os conteúdos, porque os conteúdos eles são como uma vacina
para que o processo obsessivo continue ou surja mais adiante numa época qualquer da nossa existência. Tá bom? Ok, tá bom. Quem mais? Paulo Henrique, de Doutor Sérgio, Bauru. Oi, Bauru. doutor. Tudo bem, doutor Sérgio? Boa noite a todos. Boa Doutor noite. Sérgio, eu, às vezes, na minha rotina diária, eu tenho algumas intuições ainda à beira do leito de pacientes, e a minha pergunta vem em cima desse passe. Eu não sei se, às vezes, o que eu faço eu posso chamar de passe, e, às vezes, eu entro numa introspecção comigo e fazendo uma oração, às vezes até tentando conversar com o paciente, mesmo ele sedado, às vezes. Algumas vezes eu percebi alguma melhora, tanto na melhora do desencarne, de pacientes críticos com problemas que enfim, de situações. Mas eu consigo fazer esse passe, eu consigo fazer essa transmissão desse passe, mesmo não tendo a mão sobreposta, ou mesmo não estando do lado fisicamente desse paciente? Mesmo não estando do lado, você diz, você vai para uma sala e você faz uma prece dentro do hospital, mas visando ajudar o paciente A, B ou C. Sim. Paulo Henrique, tudo isto é bom. Você tem conhecimento das coisas do espiritismo, você tem conhecimento das coisas da mediunidade, né? Então, tudo isto que você tem, intuição, vontade de fazer além da tua atividade médica convencional, na terapia intensiva ou aonde for, tudo isso é bom. Então, eu até te recomendaria, continue, seja no paciente menos ou mais grave, seja próximo da desencarnação, em coma induzido, ou por uma questão de um problema médico que comprometa seriamente a condição dele. Então, é para você seguir, mesmo não estando na casa espírita. Lembra, Paulo Henrique, que os magnetizadores que foram como que em sequência de Mesmer, que foram contemporâneos na França, quando essas práticas do magnetismo, elas vamos dizer, se multiplicaram naquela época, no século ainda XIX, eles não tinham centro espírita. Eles eram magnetizadores e eles entravam num quarto, o paciente ficava deitado e eles impunham as mãos por muitos minutos, doando fluidos e aguardando a curto ou a médio prazo a devida melhora. Então, você tem uma oportunidade extraordinária de fazer estas coisas com toda a naturalidade, porque todo o corpo clínico do hospital te conhece, a direção da casa te conhece. Isso é suficiente. A sua boa vontade, o seu preparo, o seu fluido, o seu sentimento, bastam e muito para você ajudar os pacientes, respeitando as tuas limitações para não fazer para muitos do mesmo, podendo como que gerar um certo desgaste para você. Mas afora isso, se você trabalha em terapia intensiva, nós estávamos falando agora sobre água fluidificada, você pode magnetizar o soro fisiológico, o Ringer lactato, a bolsa de uma transfusão de concentrado de hemácias, que vai direto para a veia do doente. Então, meu amigo, mãos à obra. Tá bem?
Muito obrigado. Vamos lá. Nada, meu amigo. Qualquer coisa assim, de um detalhe qualquer, de uma coisa de momento, me escreve, nós conversamos. Mas vai em frente, meu amigo. Doutor, tem uma pergunta rapidinho sobre a água magnetizada. Por que que se eu boto dois copos, um do lado do outro, acontece comigo várias vezes, um enche de bolinha, como se fosse gases, e o outro não? Às vezes é um processo natural, é uma visualização da fluidificação, Olha, Georgette, tudo nisso aí é natural. é natural, né? Agora, por que que um forma as bolhas, Uhum, e outros copos ou garrafas não? Ninguém sabe. ok, Pode ser um tipo de fluido para uma determinado. água e outro tipo para outra. Mas tudo é bom. Se você se fixou, se você se concentrou, tanto em uma quanto em outra, o resultado vai ser sempre o melhor possível, Mas mesmo com essas curiosas diferenças. e é natural essas bolinhas, a gente É vê. natural e é comum, Comum no processo. são comuns, Tá bom, são obrigada. comuns e são válidas, são interessantes. Nós apenas não sabemos bem do que se trata. É. Será que é um fluido do tipo A, B ou C? Ou é uma coisa que é apenas uma coincidência e não tem nada de científico nisso? Não É. sabemos ainda. Mas é Isso, bonitinho, É é bonitinho, isso já porque eu interessante. coloquei os aconteceu. dois copos na mesma hora, da mesma água, e vi a E a diferença. maioria das pessoas, se você oferecer os dois copos, vai preferir o que tem bolinhas, É verdade. porque isso é humano, né? Tá bom, Então, gente, olha obrigada. só. Obrigado, Josete. Vamos nos preparando para a finalização. Que vocês tenham, então, por falar tanto nisso hoje, né? A água para ser fluidificada, e eu vou pedir para a Luciana, a guisa de prece de encerramento, que ela cante para nós mais duas músicas que ela escolher. Eu apenas vou fazer um comentário. A Cristiane, que mora nos Estados Unidos, ela está fazendo agora uma palestra pública no centro onde ela funciona normalmente. Então, logo que acabar, eu vou colocar o folder da palestra dela e quem quiser. A palestra começou há 15 minutos atrás, é de 1 hora. E quem quiser acompanhá-la pode aproveitar. Mas fica tudo gravado também, de tal maneira que se pode acessar não só essa, mas as palestras semanais, nas segundas-feiras em português, nas quintas-feiras em inglês, desse centro chamado Peace and Knowledge. Tá bem? Então vamos com a Luciana acompanhá-la e concluirmos juntos o nosso estudo breve de hoje. Luciana, por favor. Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
Fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Muito bem, meus amigos. Então, vamos nos despedindo. Semana que vem estaremos juntos de novo. Tenham todos uma ótima semana e até lá. Muito boa noite, queridos. Boa noite. Boa noite a Boa todos. Bye, Obrigada, bye. Sérgio, obrigada. noite. Boa noite. De nada. Bye, bye. Boa Cuidem-se noite. bem.